Tudo bem? Então vamos dar início à nossa quarta aula do curso Literatura Portuguesa no século XIX, em que nós trataremos sobre Camilo Castelo Branco e a segunda fase do romantismo português. A segunda fase do romantismo português, ela dura 20 anos. Vai de 1840 a 1860. Geralmente a literatura fala que se caracteriza a segunda fase do romantismo português na segunda metade do século XIX. E essa literatura ela é caracterizada pelo excesso de sentimentos. Não significa que é pelo excesso de bons sentimentos. Quando falamos a segunda geração do romantismo ou geração ultra-romântica, né? O ultra-romantismo não significa que dá vazão a bons sentimentos, como parece evocar a acepção mais lato sensu do termo romantismo, né? É um excesso de sentimentalismo, mas esse sentimentalismo ele desvala, sobretudo, para o pessimismo, para a melancolia, para esse sofrimento amoroso, e é uma literatura eivada de uma adjetivação abundante, de uma idealização. Então, recorrentemente, nós temos temáticas como o amor, a morte e a saudade. Assim como no Brasil, né, que é a segunda geração romântica, em que o símbolo maior é Álvares de Azevedo, teve também essa característica, né, ultrarromântica nesse aspecto. Essa geração ela não estava mais comprometida com aquele projeto ideológico nacionalista da primeira geração, que nós vimos nas aulas passadas, com Almeida Garrett, com Alexandre Herculano. O país ele já havia atingido a sua estabilidade política, logo não havia mais a necessidade da formação de uma imagem da nação, né, perante outros estados, outros países, vamos dizer assim. Assim, o ultrarromantismo português é caracterizado por esse caráter de entretenimento dessa classe burguesa que já está ali estabilizada, né? E que se torna leitora e consumidora de obras nesse período, vista pela crítica atual como obras de autores que se preocupavam mais com a forma do que com o conteúdo. Geralmente, uma literatura muito mais fácil de ler, com uma linguagem muito mais fluida. A gente vai observar na obra de Camilo Castelo Branco isso, a diferença, né, que existe em termos de fluidez, de descontração em relação à literatura produzida por Almeida Garrett e também por Alexandre Herculano, embora mantenha ali o rigor da língua portuguesa, né, a língua portuguesa falada em Portugal, da norma culta, a gente observa uma fluidez maior no que diz respeito a esse caráter de entretenimento que as obras passam a adquirir a partir de então. Então, autores principais deste período, tanto Camilo Castelo Branco quanto Soares de Passos. Os escritores ultrarromânticos, eles são influenciados por esse caráter de decadência portuguesa, que vão incorporar, então, esse tom melancólico e mórbido, comum o culto à morte, o sentimentalismo exagerado, bem como essa liberdade formal. Deixa eu recuperar aqui uma nota, que é a nota que diz a respeito do romance negro, né? Ou romance gótico, que é uma das influências para a elaboração da literatura portuguesa neste período. Esse romance negro ele é um subgênero literário que nasce na Inglaterra, em meados do século XVIII, tendo como principal característica o terror, suscitado pelas situações do enredo e pela intervenção do sobrenatural. Então, a gente tem na literatura ultrarromântica essa influência inglesa, mas também nós temos a influência da lírica produzida em Portugal até então, né? Como nós já vimos nas outras aulas, o trovadorismo produziu aí as cantigas de amor, as cantigas de amigo, e, não raro, aparecem nessas cantigas, nessas produções, né, poéticas, o amor, o sofrimento, a morte, né, entrelaçadas aí nas cantigas de amigo, em que o eu lírico costumeiramente vai aparecer sob essa alcunha de um coitado, né, um angustiado, sob o jugo dessa coita de sofrer. Então, nós temos temas nas cantigas de amigos já como paixão, desgosto, pena, estamos falando de trovadorismo ainda, né? Dor, angústia, aflição, mágoa, cuidado são os temas principais das composições de caráter cortesão e da imitação provençal. Então, a gente observa aqui. Existe uma influência aí inglesa, né, na produção dos ultrarromânticos portugueses com o romance negro, mas também existe uma influência provençal do sul da França, né? Em virtude das elaborações líricas que se infiltraram na poesia também portuguesa via trovadorismo. Ah,
tanto por meio das cantigas de amor quanto das cantigas de amigo. Nas cantigas de amigo, na maior parte das cantigas, né, o amor está associado à perda também, ao mal-estar. Como nós podemos ver nessa tese, né, do André da Sena Vanderlei, da Universidade Federal de Pernambuco, que se intitula Visões do Ultrarromantismo, Melancolia Literal e Modo Ultrarromântico. Bem, essa figura, né, Camilo Castelo Branco, foi um dos mais famosos escritores românticos portugueses. Ele foi o primeiro autor profissional do seu país, uma vez que vivia da escrita de seus inúmeros romances, foi, portanto, o principal romancista do romancismo português, do romantismo português, né? E nasceu em 1825, em Vila Nova de Famalicão, São Miguel, é, e morreu em São Miguel da Saíde em 1890, falecendo então com 65 anos, ele que vivia então atormentado, né, pela cegueira, pela paralisia resultante da sífilis, que ele sofria havia anos, ele suicidou-se em 1890. E a biografia de Camilo Castelo Branco não é nem um pouco perene, né? Ele é bastante conturbado. Foi preso duas vezes na cadeia de relação do Porto, em Portugal. Primeira vez ele foi preso por adultério, essa informação é importante, né? Já vista a publicação do seu principal romance, que se chama Amor de Perdição. E também essa narrativa que leremos hoje. Faremos uma análise, né, baseada aí nos artigos publicados recentemente a respeito dessa narrativa. Ele foi preso em Portugal por adultério em 1º de outubro de 1860 até 16 de outubro de 1861. Ficou, como ele mesmo declara em Memórias do Cárcere, 383 noites preso, detido por adultério com a Ana Plácido, que também estava presa, Ana Plácido, Ana Augusta Vieira Plácido, que foi uma escritora portuguesa que publicou romances, crônicas, poemas, contos e participou ativamente da imprensa portuguesa e brasileira do século XIX. Foi autora dos livros Luz Coada por Ferros e Herança das Lágrimas. Foi casada, então, com Camilo Castelo Branco, depois que eles foram julgados, né? Embora eles tenham, de fato, cometido o crime de adultério, né? Enfim, porque ambos eram casados, eles foram julgados absolvidos e, em caso, passaram a viver juntos, tendo dois filhos, né? Então, durante a prisão, Camilo, ele escreveu Amor de Perdição, que retrata os amores trágicos, né? Entre Teresa de Albuquerque e Simão Botelho. E também ele foi preso aos 16 anos, acusado do rapto de uma menor na Vila Real. Camilo, ele escreveu Memórias do Cárcere, quando ele estava preso por adultério, que é um livro em 2 volumes. E nesta obra ele já relata episódios da sua prisão, da sua vida na prisão, descreve os reclusos, reproduz histórias que lhe foram contadas. Então, nós temos hoje esse livro, né, O Processo de Camilo, em que ele é acusado de crime de adultério, esteve preso na cadeia de relação, né, durante 383 noites. Numa outra cela encontrava-se Ana Plácido, eles foram presos juntos. O processo questiona a justeza da criminalização do amor, mesmo quando leva à perdição dos amantes, mas a sociedade da época manifesta apoio maioritário para o marido traído. Então, nas cartas desesperadas que ele escreveu na prisão, o escritor exprime poucas dúvidas sobre a condenação final. E uma curiosidade sobre a obra do Camilo Castelo Branco, em que hoje ela se encontra majoritariamente na Galeria Camiliana, que é uma seção da Biblioteca de Obras da Universidade Federal de Minas Gerais, na coleção de especiais e obras raras da UFMG, que foi doada em 66 pelo jornalista Assis Chateaubriand, junto com a Galeria Brasiliana. Então, lá ele reúne, na grande parte da obra literária do autor, em suas várias edições, algumas consideradas raríssimas. Além dessas obras, a coleção apresenta os documentos importantes do escritor, as suas bibliografias, obras especializadas, artigos de periódicos, guarda ainda cartas inéditas, bem como as biografias de Camilo, os catálogos de livreiros antiquários, onde são minuciosamente descritas as diversas edições das obras, incluindo os facsímiles. Então, vocês que desejam realizar pesquisa sobre a obra camiliana, certamente é o melhor lugar para que se pesquise a respeito de suas diversas edições, né? Lugar muito importante para a crítica genética, né? Nesse aspecto. A aula de hoje ela está baseada neste artigo, né, do Moisés Sobreira de Souza, enquanto ele era pós-doutorando em teoria literária na Unicamp.
as conexões entre a literatura de cordel setecentista e a ascensão do romance em Portugal no século XIX. E também neste artigo do Matricídio à Eternidade, Camilo Castelo Branco, escrito por Rafael Parra Hernandes, Luciane Marie Pavanello, ambos da Unesp. E uma outra fonte, né? Ah, não ficou aqui. Mas uma outra fonte é esse artigo da Tânia Furtado Moreira, da Universidade do Porto. Depois eu coloco aqui para vocês, que não está aparecendo. Aconteceu algum erro aqui no slide, não está aparecendo o título do artigo, mas é um artigo bem recente, publicado em Portugal, sobre essa narrativa que nós vamos passar por ela hoje, né? Maria não me mates, que sou sua mãe. É um texto publicado em 23, então a gente observa aqui um avanço de estudos literários na interpretação dessa literatura. Esse texto do Moisés ele é de 17. Depois nós temos esse outro texto do Rafael da Luciene de 21. E depois nós temos esse da Tânia Furtado, que é de 23 e da Universidade de Porto, né? Neste primeiro artigo, as conexões entre a literatura de cordel setecentista e a ascensão do romance em Portugal, no século XIX, este primeiro artigo vai ser a base para as próximas análises que faremos e, posteriormente, passaremos a esse do matricídio à eternidade, ficando este outro como leitura de apoio para vocês no ambiente virtual. Já dizia, então, o autor, né, Moisés Sobreira, que o Camilo Castelo Branco, ele, ele ingressou no na literatura, né, se consolidou como escritor do gênero romance. Mas ele ingressou nesse universo através de um folheto de cordel. E esse folheto de cordel é o texto que nós vamos ler hoje. Vamos passar, né, fazer algumas análises baseadas nesses artigos, que é o texto Maria não me mates, que sou tua mãe. Então, ele não é caracterizado pela crítica como um conto em si, ele é caracterizado como um folheto de cordel, aqui nesses dois artigos que estamos lendo. E que contém, então, é, elementos que posteriormente serão amadurecidos no universo romancístico de Camilo Castelo Branco. Então, essa publicação data de 1848 e vai coincidir com o período em que o Camilo vai fazer suas primeiras experiências no domínio da escrita romancística. O que sugere, né, que ele vai se apropriar da literatura de cordel, que tenha passado ali pelo manuseio de orientação discursiva, né, fixada por essa literatura. Esse aspecto ele vai se vestir ainda de mais significado se for levado em conta que muitos dos traços que vão notabilizar a morte e perdição estão em germinação aqui em Maria Não Me Mates, que sou tua mãe. Por exemplo, dois destes traços, né? Exploração estratégica dos interesses do público, leitor, e a pintura das cenas relativas à vida de classes populares a partir de um ângulo vulgar e cotidiano. Uma literatura bem desenvolvida para sua é, para satisfazer o anseio do público leitor e que essa obra tivesse, então, uma difusão, uma penetração ali no ambiente português. A origem de Maria Numi Matos está baseada numa notícia que foi divulgada pelo jornal Revolução de Setembro e que teve grande repercussão na época, né? Partindo de um fato, uma notícia divulgada, Camilo vai elaborar um esquema narrativo editorial. Ele tinha o claro objetivo de fazer com que essa narrativa o tornasse célebre ali como um escritor, e se tornasse, então, um profissional da escrita literária naquele ambiente, né? Claramente ali manipulando os gostos do público para obter uma boa audiência do seu texto. Já na capa, né, é possível perceber aí o apelo publicitário que direciona a obra, tal como nos folhetos tradicionais. O título é bastante extenso, né? Esse título ocupa toda a página. E o título é bastante extenso, de modo a oferecer um resumo da obra, destacando suas qualidades e interpelando o público, né? Aqui está uma letrinha bem difícil de ler, mas ele diz o seguinte: Maria, não me mates, que sou tua mãe. Meditação sobre o espantoso crime acontecido. Vou tirar isso aqui. Acontecida em Lisboa, uma filha que mata e despedaça a sua mãe, mandada a imprimir por um mendigo que foi lançado fora de seu convento
e anda pedindo esmolas pelas portas, oferecida aos pais de famílias e àqueles que acreditam em Deus. Por este título, já dá para a gente imaginar que a gente está diante de uma das maiores narrativas, uma das maiores literaturas, produções literárias, desenvolvida aí no movimento romântico português, no movimento do romantismo português até então, né? Realmente ela é bastante instigante, bastante. A linguagem se aproxima muito da linguagem que nós temos hoje, né? Bastante fluida nesse sentido. E prende muita atenção, desperta muita curiosidade, né? De acordo com Paulo Mota Oliveira, Maria da Matos foi editada 4 vezes, o que no contexto do século XIX é equivalente a uma triagem, a tiragem de best-seller, né? A posição que essa narrativa de fato ocupa até metade, na primeira metade dos 800. Ela foi de 1848, né, quando foi publicada, até 1852, essa primeira metade dos anos dos 800, século XIX, né, ocupa então essa posição de best-seller. Como tal, é razoável supor que a técnica narrativa empregada nessa obra acompanha coordenadas mentais, os gostos, as preferências literárias, as preferências estéticas do público da época, donde se conclui que a ficção transportada nas folhas de cordel continuava no horizonte de preferência dos leitores de então. Isso é muito importante, porque em todo o resto da Europa, a literatura de cordel ela já não exercia grande, né, influência, vamos dizer assim, sobre a produção literária desenvolvida até então. Já era um gênero considerado menor, né? Mas ao contrário do que aconteceu na França, por exemplo, né, onde a ascensão do romance em folhetim contribuiu para o declínio da literatura de cordel, os dois suportes, tanto o romance de folhetim quanto a literatura de cordel, passaram a coexistir em Portugal neste período. E isso não significa também um atraso, né? Não é um sintoma de atraso da literatura portuguesa. É uma particularidade do sistema cultural peninsular, né? Lembrar que a gente falava já da Península Ibérica ali na primeira aula deste curso. Vou tirar isso aqui de novo. Então, ao tratar dos textos que Camilo produz na fase inicial da sua carreira, Maria Dom Matos, que sou tua mãe, Antônio José Saraiva e Oscar Lopes vão enquadrar na tendência da categoria, na categoria da tendência melodramática. É marcado por um enredo de terror macabro, com enjeitados, raptos, prisões e crimes, né, essa categoria melodramática, um formato que o Camilo teria incorporado a partir do arremedo do romance negro das aventuras, oriundo do pré-romantismo inglês, e do melodrama ao gosto de Pixericourt, Soulier, Nodier, Feval-Sul e Victor Hugo. Embora afiliados ao gênero jornalístico, esses textos possuem um acentuado valor literário. Valendo-se de uma base formal elástica, as relações vão incidir sobre múltiplos aspectos da vida portuguesa de 700, abordando assuntos políticos ligados à corte, ao imaginário, ao cotidiano, à doxa, também à sociedade de modo geral. Então, essa variedade temática vai encontrar uma correspondência no modo como a realidade é captada nas relações. Aqui, relações é exatamente esse texto, é como se fosse um gênero, né? Um gênero, meio carta, meio crônico, esse gênero jornalístico, né? Que vige no período ali em que é publicado Maria Dom Max. É chamado, então, este gênero de relações. Então, neste texto de relações, múltiplos níveis do real são abarcados, de maneira que os eventos extraídos do âmbito dos fatos surgem ao lado dos lances maravilhosos e fantásticos. Assim, questões do campo histórico-jornalístico, como batalhas, cercos, fenômenos naturais, crimes e julgamentos, compartilham as folhas das relações, com narrativas de monstros, milagres, prodígios e viagens, navegações, peregrinações e aventuras, nas quais a ordem natural vai se alterar e vai absorver seres estranhos, figuras compostas, afastadas totalmente das representações do universo empírico. Então, as relações, elas insistem na veracidade da matéria veiculada. Apesar, né, da incidência ou não do insólito, sem levar, vai ter o insólito, pode não ter o insólito, mas ele vai sempre insistir na veracidade da matéria veiculada, apresentando como verdadeiros até mesmo fenômenos que
que transgrediam os limites da probabilidade, geralmente explicados como forma de comunicação da vontade divina infinitamente superior ao humano. Em razão disso, as noções de realidade e ficção não colidem entre si, permitindo a elaboração de um sofisticado pacto ficcional, precursor em muitos aspectos do efeito de realidade da verossimilhança, em que se assenta, né, o romance mais típico do século XIX. Então, a par da opção pela forma jornalística, das estruturas formais da crônica, existe nas relações um aproveitamento de datas, de quantidades, de medidas, de localização espacial precisa, fatos historicamente comprovados, estão entre os recursos mais comuns para se atingir essa simulação da realidade. Existe um forte apelo para que a realidade seja simulada e seja crível no âmbito deste texto chamado Relações. Por exemplo, a relação de um caso notável, espantoso e horrível, novamente sucedido na província de Alentejo, em 11 de julho do ano presente de 756, nas praças de Elvas e Olivença, realizaram uma procissão em louvor a São João de Deus, o qual prontamente atendeu o clamor do povo, afogando os gafanhotos no rio Gadiano. Então, essa relação, esse folheto, essa literatura de cordel, ela vai dar conta deste fato. Houve o fato da existência de uma repentina nuvem de gafanhotos que teria assolado as proximidades de Elvas. Então, isso é um fato. O número dos insetos privava a todos da vista do Sol e excedia a quantidade de átomos desse corpo celeste. Além disso, quando pousava sobre alguma plantação, formava um cardume de 2 palmos de altura. Então, a solução encontrada para resolver o problema foi realizar uma procissão em louvor a São João de Deus, o qual prontamente atendeu o clamor do povo, afogando os gafanhotos no rio Guadiana. Todavia, após pouco tempo de sossego, os moradores são assolados por outra tormenta, uma tempestade que fez cair pedras de aproximadamente 3 quilos. Então, observe que, além do fato, uma repentina nuvem de gafanhotos que assolou as proximidades de Elba, a gente tem diversos outros elementos que vão além dos fatos objetivos, né, que vão aí para o universo do ficcional e do extraordinário, como, por exemplo, né, cair pedras de aproximadamente 3 quilos. Então, essa textura pormenorizada, ela é vertida em favor da construção do efeito da verossimilhança, que precisa ser suficientemente convincente para contornar os eventos que destoam do tangível, tais como as dimensões das pedras que caem, os milagres que diluem repentinamente os problemas, o volume dos gafanhotos, os quais, cumpre sublinhar, também são alvos de uma ação discriminadora por parte do narrador, né, que já dizia, a quantidade excedia a quantidade de átomos do Sol, o volume de gafanhotos, né? Cumpre sublinhar também são alvos de uma ação discriminadora, ainda que as medidas empregadas para atingir este fim ultrapassem os limites da probabilidade. Então, circunstâncias espaço-temporais incluem-se a minúcia na descrição do fenômeno estranho, condicionando a leitura pela quase aproximação científica aos fatos narrados. Quando fala em átomos, né, átomos deste corpo celeste, o número de gafanhotos se assemelhava ao número de átomos, ultrapassava, né, o número de átomos do corpo celeste. É uma aproximação científica, né, aos fatos que são narrados. Grosso modo, esse estratagema não difere muito dos recursos alocados pelos romancistas do século XIX, diria, inclusive, por narrativas encontradas, por exemplo, em Guimarães Rosa, no século XX, que nós podemos ver lá em Primeiras Histórias, para corroborar a ilusão realista. Em Maria Numi Marx, Camilo abre a história com o detalhamento das coordenadas espaciais. Já nas primeiras linhas, o leitor é informado de que o relato se passa em Lisboa, na Travessa de Freitas, número 17. Então, na sequência, esses dados vão se somar a outros que encaminham a leitura na mesma direção e vão reforçar no narrador a condição de informante. Veja bem, é como se o pacto ficcional colocasse este narrador como um informante daquilo que de fato se passa no mundo. É como se ali ah, a ficção deixasse de ser ficção e se tornasse de fato o real, reforçando e descrevendo o fato ocorrido realmente, né, no universo real. A terceira edição do folheto, a representação desse papel chega, por exemplo, ao ponto de transcrever aquilo que teriam sido os autos do julgamento do crime que a protagonista Maria José cometera, sendo que quando sai a notícia desse crime hediondo, né, no jornal de Portugal,
a descrição de que uma mulher havia sido assassinada, mas não havia nenhum elemento que evidenciasse a autoria do crime cometido. Parece que se levanta uma suspeita de que a filha poderia ter é, sido participado ali do crime, mas não existe uma certeza de que isso de fato aconteceu, né? De que essa filha tivesse cometido tudo aquilo que Camilo coloca como sendo ações praticadas verdadeiramente por essa Maria José. Então, para os leitores coevos, previamente esclarecido acerca desses sucessos, assinar esse tipo de contrato ficcional não exigia esforços. Porque é, na verdade, onde estaria a graça, né? Certos ali em Portugal, quando surgiu, né, então, essa notícia de que era uma notícia em que o fato comprovado se restringia ao assassinato de uma mulher e a alguma hipótese de envolvimento da filha. Certos disso, os leitores dessa literatura de cordel vão então se esbaldar, né, com este contrato ficcional, com essa literatura apresentada pelo Camilo, dando minúcias deste crime, que afinal de contas era o que todos desejariam saber, né, porque foi um escândalo sem precedentes, como já dizia lá na notícia, veiculada de fato pelo jornal. É, Era o que todos desejavam saber, os detalhes, as minúcias deste assassinato. Então, Camilo oferece isso como um banquete para os seus leitores, de forma muito inteligente, inclusive, um texto muito bem construído. Então, essa parte dessa contextualização espaço-temporal e do registro linguístico cotidiano, a construção desse par das relações ainda se valia do reaproveitamento das histórias que compõem o repertório do imaginário popular, especialmente de textos ligados à Idade Média, como os romances de cavalaria, que ainda persistiam no gosto do público e na influência que exerciam sobre os escritores de 700. Então, não vai caber a nós equiparar, né, o valor dessas narrativas, das relações, à envergadura estrutural do romance, tal como constituída por Herculano ou pelo próprio Camilo. Contudo, essas narrativas, as relações, a literatura de cordel permite detectar um espaço em que essa prosa de ficção esteve abrigada no século XVIII. Esse espaço também funcionou como um laboratório para o texto romancístico. Isso aqui vai ser bastante importante, né? O romance, por meio da literatura de cordel, por meio das relações, vai ensaiar mecanismos, vai ensaiar temas, o manejo da técnica ficcional, que vai se notabilizar no século XIX, além de permitir também, né, a organização, o suporte editorial, que lhe proporcionou condições para se tornar um gênero literário dominante no século XIX. Então, se levadas em conta aí, destacando seus pontos de convergência entre essas estruturas narrativas e o romance de 800, é possível compreender com mais acuidade o romance de 800, de maneira a enquadrá-lo não mais como um mero produto da importação do modelo romancístico franco-inglês, que é muito importante, né? Porque até então se dizia que a literatura de Portugal é apenas uma cópia do modelo do romance da França, do romance da Inglaterra. E quando a gente aproxima esse romance, produzido no século XIX em Portugal, da literatura trovadoresca, por exemplo, vocês viram lá os temas, né, compartilhados nas cantigas de amor, nas cantigas de amigo, pela literatura que estava sendo produzida ali, a literatura de cordel. Quando a gente vê esse vestígio de trovadorismo nessa literatura, por exemplo, do Camilo, Maria Nome Marques, a gente observa que é muito além, né, o sistema literário português de então é muito além do que um mero modelo, uma mera cópia da literatura produzida na França e na Inglaterra. Então, aqui, encerrando o artigo do Moisés, passando para o artigo do Rafael Dalucene, do Matriz Sígio à Eternidade, Camilo Castelo Branco, a gente vai observar que eles tratam os mesmos temas. Eu fiz questão de trazer isso bem dividido para que vocês possam ver também, não apenas como que essas coisas são tratadas em literatura, né, em textos científicos, né, quando se escrevem artigos científicos, faça a literatura científica a respeito da arte literária. Quis trazer separadamente as observações dos três autores, né, para que vocês possam acompanhar, então, também a maturação da abordagem crítica e teórica sobre este texto, Maria Não Me Mates. Então, Camilo,
Ele vai apresentar, né, dizem os autores Rafael e Luciene, apresenta a literatura portuguesa e, posteriormente, a literatura mundial como uma escrita simples, direta e, neste momento, sensacionalista. Então, demonstra nessa obra que escrever requer mais imaginação e menos formalidade. Então, Camilo, dizem os autores, né, ficou órfão muito cedo, foi educado por um tio que era padre, e essa educação indica esse profundo conhecimento do discurso religioso cristão e se tornará onipresente na narrativa que eles estão analisando. Então, aqui já dizem os autores, sem acesso à herança, né, que Camilo usou a escrita como profissão, tendo se tornado o primeiro escritor profissional do romantismo português, a produzir os romances, né? Tanto os romances ele publicou. Então, atento a essas mudanças literárias da época, a busca por uma literatura com uma linguagem mais popular e menos rebuscada. O jovem escritor percebe que era possível contar histórias simples e apelativas para um público menos elitizado. Então, em Portugal do século XIX eram muito populares os folhetos de cordel que, partindo de um discurso sensacionalista, contavam acontecimentos cotidianos como crimes, pois esses geravam ainda mais curiosidade e, consequentemente, rendiam possíveis leitores. Então, assim como em outros tempos, né, ainda em meados do século XX, era uso proclamar pelas cidades acontecimentos sensacionalistas. Em Lisboa, garotos e cegos vendiam pelas ruas narrações de crimes monstruosos e sucessos extraordinários. E é engraçado de pensar, né, que Camilo se notabilizou por ter feito, dado vazão a essa literatura, e ele também, no final de sua vida, né, tornou-se cego, assim como esses meninos, né, que divulgavam essa literatura pelas ruas de Lisboa. Em 1848, Camilo integrou-se na tradição. Os jornais noticiaram então o assassinato de uma pobre velha atribuída à sua própria filha. Camilo escreveu numa noite o pequeno livro, que ia sendo consecutivamente impresso. Então, no dia seguinte, a comovente narrativa livrou o poeta de uma bancarrota. Então, até então, o autor de poemas, ele estancara duas das principais características que serão típicas na produção que vem posterior, ou seja, nos seus romances. Tanto a veia publicitária e a confusão proposital entre o real e o imaginário, entre o fato e o literário. Então, observa que este artigo também vai corroborando aquilo que já havia sido apresentado por Moisés antes, né, em 2017. Para isso, mantém os nomes, ele troca as datas, ele cria personagens, ele idealiza até uma motivação para o suposto crime. E vai exaltar que o homicídio é apenas um dos elementos a serem contados e que, diferentemente do jornalismo, há muito mais para ser explorado na literatura. Ele vai muito além do homicídio. É, e aqui os autores eles colocam isso bastante claro no artigo, né? Esse é um ponto bastante que difere bastante este artigo do anterior. Aqui eles mostram a importância daquilo que aconteceu antes do homicídio e aquilo que também aconteceu posterior ao homicídio, e o que causa bastante euforia, né, nos leitores do Camilo, nos leitores dessa narrativa, o modus operandi dessa filha que mata sua mãe. Como ela fez exatamente todas as ações, de esquartejamento, né? Enfim, a gente vai ver isso posteriormente. Ele seria o desbravador dessa nova literatura em Portugal. Dessa nova forma de escrever, inaugura uma escrita sem objetivos estruturais rígidos, mas com objetivo claro e popular de vender, buscando o leitor comum. Diante disso, ele vai adotar a literatura de cordel, linguagem simples e direta, para, a partir de um fato, um crime noticiado, criar sua primeira narrativa de ficção, a história de um matricídio. Então, apesar dele ter lançado folhetos de forma anônima, depois de algumas edições, em 52, Camilo assina o texto. Então, o texto foi lançado originalmente em 48, mas apenas em 52 Camilo vai assinar esse texto. Antes havia sido lançado de forma anônima, como se fosse de fato um outro autor, né, como havia colocado lá na capa do seu folheto, um outro autor a produzir. Isso destaca no gênero cordel e eleva a sua obra, o status de uma literatura marginal, para a categoria agora dominante. O romance, o gênero que será predominante na literatura de Camilo.
Então, para escrever Maria não me mates, Camilo lê uma notícia no jornal A Revolução de Setembro e faz desse fato a base para a narrativa. Em 48, a população portuguesa ela fica horrorizada com a notícia de um assassinato extremamente brutal e incompreensível, nas palavras do narrador, porque até então o jornal A Revolução de Setembro ele não mostra qual foi a motivação deste crime. Apenas que foi encontrado o corpo de uma mulher e que provavelmente sua filha teria tido participação neste crime, mas não mostra mais detalhes, nem muito menos a motivação. Dizendo, né, que havia sido o maior de quantos crimes se tem no mundo. Apenas com as primeiras informações, a notícia já causaria arrepios, tristeza no leitor, matar é crime, matar e esquartejar é pior ainda, sem falarmos na ausência das pernas, sem falar na ausência da cabeça no cadáver encontrado, que demonstra a frieza extrema do assassino, e sem falar, aqui os autores não colocam, não, mas sobretudo sem falar que tudo isso foi feito por uma filha. Os jornais, eles inicialmente apresentavam o desconhecimento não só da autoria, mas também de quem seriam os pedaços do corpo. Porque primeiro, os pedaços do corpo foram sendo encontrados, até depois descobrir que todos aqueles pedaços pertenciam ao mesmo corpo. Até começar a só posteriormente foi começando a se especular a respeito da autoria desse crime. Então, segundo esse estudo recente publicado no jornal Observador, quando saíram as primeiras notícias do crime horroroso na imprensa lisboeta, no dia 14 de setembro, a cabeça ainda não tinha sido encontrada. E esse dado é bastante importante, porque depois o Camilo vai apresentar, de maneira bem fria, objetiva e a- como uma atrocidade, a maneira é, como essa filha se livra dessa cabeça, né? Vamos dizer assim. Seriam precisos mais uns dias, mas poucos, até a investigação revelar a cara da vítima e os acontecimentos que tinham levado à sua trágica morte há 170 anos. O nome da vítima seria logo conhecido, Matilde do Rosário da Luz. A perplexidade só aumentava e as suposições caminhavam ainda mais rápidas que a investigação. A pergunta era quem tinha sido o autor de um crime tão cruel. Relata Batista que o mesmo jornal afirmava que recaíam suspeitas sobre a filha da vítima, muito provavelmente cúmplice dos assassinos. O pesquisador aponta a necessidade de se diferenciar entre a narrativa de Camilo, ficção, e a notícia, fato. Sim, a filha da vítima foi considerada muito provavelmente cúmplice dos assassinos daquele corpo, em virtude de que naquela época era impensável que uma mulher, muito menos uma filha, a filha, né, poderia ter feito algo daquela natureza, né, sendo mulher, sendo filha, com sua mãe. Então, em primeiro lugar, o folheto não é reportagem. O folheto, né? O texto do Camilo não é uma reportagem. Expressão que vulgarmente se encontra, é, prepare-se assim na fala de Oscar Lopes. Ele não é uma reportagem, mas é uma invenção. Mesmo que a dita Maria José fosse a verdadeira assassina de sua mãe, o folheto continuaria sendo uma invenção. Então, isso é para deixar bem claro, né? O folheto não traz nenhuma veracidade. Isso é muito comum hoje, né? Se a gente pensar é, crônicas produzidas a partir de notícias de um jornal, do Moacir Clear, né, em que ele pega ali manchetes e transforma aquilo em narrativas. Mas aquela época, né, isso era a novidade, né? Na verdade, o que ele faz é satisfazer a curiosidade pública, fornecendo uma espécie de explicação para o crime, garantindo-lhe a veracidade com uma retórica moralizante, mas demonstrando espantosa capacidade de penetrar portas adentro e saber tudo o que se passa sem qualquer obstáculo. Então, uma coisa é reportagem, a notícia baseada nos fatos, nas informações obtidas através da polícia, e outra coisa é a imagem criada, inventada por Camilo, que vai além do fato. A sua narrativa não há preocupação nenhuma com a verdade. O autor inventa o que entende por verdadeiro à sua maneira. Então, comparece-se com a notícia da Revolução de Setembro, que acima se transcreveu. O jornal sabe do cadáver, sabe quem encontrou, mas não sabe mais nada. Então, a sua via do conhecimento é oficial. O folheto, não. É onipresente, ele sabe tudo. O narrador é onipresente, o narrador sabe tudo, ele tem todos os elementos necessários para explicar e atribuir o crime.
E de efetivo, tem tanto como o jornal, o cadáver mutilado e as suspeitas recaindo sobre a vítima. Então, de efetivo, de concreto, né? A, o folheto do Camilo tem tanto quanto o jornal, o cadáver mutilado e as suspeitas recaindo sobre a filha da vítima. Mas diz mais, e é nessa capacidade de dizer mais que ele afirma a sua especificidade. Ele, Camilo. Camilo, como escritor de ficção, tem sua própria verdade, ou talvez a sua mentira inventada. E é através dessa dicotomia entre o que é real e o que é imaginação que ele seduz e que ele instiga o seu público, e que ele se torna, então, é, um imortal, né? Assim como afirma Batista, ele inventa, ele esconde que inventa, mas ninguém lhe pergunta se ele inventa. A sua verdade é consumida e a impunidade é total. Então, posto o fato, o assassinato, e separando da obra, vamos partir então à ficção, dizem os autores, né? Camilo se apropria da notícia, em uma noite escreve seu folheto, Maria não me mate, sou tua mãe, meditação sobre o espantoso crime acontecido em Lisboa, né? Oferecida aos pais de família, mandado imprimir por um mendigo. Essa mandada imprimir por um mendigo foi muito importante, né? Porque é o que deu o caráter de anonimato inicialmente ao texto do Castelo Branco, e o que também dava um pouco mais de credibilidade, né? Se é um mendigo expulso de um convento que anda pedindo esmolas pelas portas, vendendo seu panfleto, então dá ainda um aspecto de veracidade, né? Já no título, o autor demonstra sua veia publicitária, pois além de não assinar, atribui a um mendigo que trouxe curiosidade sobre o seu suposto autor. Além disso, ele traz também, veja só, né? é, o golpe de marketing, né? Muito melhor do que assinar isso, Camilo Castelo Branco, já de início, é dizer que foi atribuído a um mendigo e deixar ali a sociedade lisboeta, todo mundo perguntando quem teria sido o autor daquele panfleto. Além disso, traz também um tom moralizador, né? Notadamente religioso, que irá percorrer toda a obra oferecendo essa àqueles que acreditam em Deus. Algo absolutamente comprável pela sociedade lisboeta, né? Em que a fé católica era a toda prova. Outro detalhe interessante do título é que, embora seja um crime, o espectro central da obra desvincula-se da categoria de romance policial. É um crime, mas não é um romance policial. Não é essa sua vertente, não é uma verdade a ser descoberta, não é um mistério de autoria. Quem matou? O romance policial ele se pauta por isso, por descobrir quem matou. A assassina já é revelado no próprio título, né? Então, aí essa evidência pública de um crime, ele vai criar um mistério de uma verdade a descobrir. Está aí o fulcro da constituição do romance policial, um subgênero autônomo, mas um subgênero que anula a possibilidade romanesca de relativizar a verdade da culpa. Então, o romance policial ele acaba quando encontra o culpado, mas o gênero romanesco ele procura o crime para representar aspectos que vão escapar à determinação do culpado. Então, para mostrar que nenhuma atribuição de crime, que dizer Maria, a, a Maria foi a assassina de sua mãe, isso não esgota a história do crime. Então, o romance vai muito além de se encontrar uma atribuição, um autor para o crime praticado. O romance, em outras palavras, né, vai muito além, então, é, da narrativa policial. O autor explora outros fatos que estão em torno do crime. Aliás, o crime, é apenas o ponto de partida de vários aspectos que são tratados na obra, a vítima, a assassina, o mistério do suposto coautor, a motivação. Esses aspectos ressaltam que a lição moral que Camilo pretende passar é muito mais importante que é, então, a grande causa ali do Camilo que faça com que essa narrativa repercuta tanto, né? A lição de moral. O autor anuncia no título que fará uma espécie de sermão dirigido aos filhos, mas não apenas aos filhos, dirigido principalmente aos pais de família. E quando ele fala de pais de família, não quer dizer à mãe e ao pai, quer dizer ao pai mesmo. A gente vai ver isso aqui adiante, porque ali, então, a noção de patriarcado era muito mais forte, né? O homem, o pai da família, era o responsável por não permitir que algo acontecesse em virtude da educação que esse pai de família daria, então, às suas filhas, aos seus filhos. Antes mesmo de começar a sua história, o Camilo faz dela uma oportunidade para demonstrar que não há só uma infração à lei dos homens, mas há um atentado contra a família, que era um discurso, né, da época. Aqui já dizia, né? A expressão pai de família traz
uma reflexão sobre a sociedade patriarcal. O poder masculino é evidente e a repressão da mulher está consubstanciada na família. Embora o plural de pais geralmente signifique pai, seja pai e mãe, em português, a expressão pais de família das paróquias latinas refere especificamente aos pais, homens, como grupo. Ao fazer essa distinção importante, o narrador exclui as mães do público-alvo em um gesto que é totalmente consistente com a mensagem que vai estar subjacente ao texto. Então, a introdução da obra traz, além dos detalhes macabros, sensacionalistas, o mais importante, praticamente não esconde nada do leitor, ou seja, em si, é revelado e vai além. A possível ocultação do cadáver acrescenta, né, essa ocultação do cadáver ligada à tentativa de não descoberta da autoria, especialmente vai prometer revelar a motivação do crime. Já dizia, né, o Camilo, vereis uma filha matar sua mãe, porque esta lhe não deixava fazer o quanto desejava. Vereis como essa filha corta a cabeça de sua mãe, e os braços e as pernas, e vai pôr cada pedaço do corpo de sua mãe em diferentes lugares, para que ninguém conhecesse o cadáver da morta, nem a mão que matara e despedaçara. Vereis como a matadora de sua mãe, ó pais de família, de sua mãe, que a trouxera nas entranhas, que lhe dera o alimento de seus peitos, que a criara ao seu lado com beijos e afagos, que tirara o pão de sua boca para o dar à filha, e fora talvez pedir uma esmola para que a filha não passasse fome, ou não desse seu corpo em troca de um bocado de pão. A assassina, suposta na notícia, está revelada já no título da obra camiliana. Então, como não há esse mistério em torno do culpado, o autor vai evidenciar outros tipos de enigma, outras perguntas, e procura, no decorrer da escrita, envolver os leitores em um crescente suspense sobre a motivação do crime e dos seus antecedentes. E Camilo precisa do crime, obviamente. Esse é o ponto de partida, mas o que está em seu entorno é tão ou mais interessante que revelar quem é o próprio assassino. Ademais, logo no primeiro parágrafo da introdução, conforme já se transcreveu, aguça a curiosidade ao relevar o motivo de tão horrível acontecimento. Porque esta, a mãe, não lhe deixava fazer o quanto desejava. Por que se matou uma mãe? Por que se matou uma mãe com tamanho requinte de crueldade? Porque a mãe não lhe deixava fazer o quanto desejava, e ele diz. Ó pais de família, vereis como a matadora de sua mãe, que a trouxera nas entranhas, que lhe deram o alimento, fez tudo isso porque não lhe deixava fazer o quanto desejava. Veja, então, esse narrador educador, né, que visa informar os pais a respeito daquilo que estava acontecendo para que aquilo não se repetisse. A intimidação pelo temor ao pecado já estava no título, continua na narrativa e é como uma justificativa para essa história, para que a história fosse escrita. Camila vai criar este autor narrador, um mendigo que foi lançado fora de seu convento e supostamente escreve com sofrimento, mas que precisa fazer isso porque tem o desejo de servir também como um educador aos filhos, para que esses, pelo medo do pecado, pelo temor de Deus, não façam o que Maria fez. Ele já dizia, pais de família, eu vou contar-vos o mais triste e espantoso acontecimento que viu o mundo, e que talvez não torne a ver. Chamai vossos filhos para junto de vós. E aqui ele faz um apelo, quase que uma paráfrase do que diz o Evangelho, né? Lede-lhes esta história, fazei que eles a decorem, que a tragam consigo, e que a repitam uns aos outros. Camilo, nesse trecho, escancara o tom apelativo que vai percorrer o narrador moralista, dirige-se à família, aos pais, homens da família, à religião, e sugere que esse escrito deve servir como catequese. Por fim, encerrando a sua introdução eloquente, ele antecipa o julgamento da assassina perante Deus e revela que descobriu a autoria do crime por meio de um milagre. Vereis como esta filha, sem alma, sem medo de Deus, sem temor de penas do inferno, é descoberta como matadora de sua mãe por um milagre, pela providência de Deus. O início localiza o leitor no espaço e no tempo, né? Traz inicialmente as quatro personagens, duas mulheres protagonistas, filha, vítima e assassina, e a irmã da assassina e o pai delas. E começa a traçar o perfil de cada uma delas. Em Lisboa, na Rua da Travessa das Freiras, número 17, havia um homem chamado Agostinho José, casado com Matilde de Rosário da Luz, até então fatos, né? Tinham duas filhas, uma das quais se chamava Maria José, farto de trabalhar para sustentar com o suor de seu rosto a honra de sua família. Agostinho José morreu, deixou entregue a sua virtuosa mulher as suas duas filhas, dizendo-lhe: Matilde, quando não puderes trabalhar com tuas filhas, vai pedir esmolas para lhes dares
um bocado de pão, mas não as deixe cair na desgraça de mundanas, porque eu não poderei salvar. Eu não me poderei salvar, não poderia salvar sua alma, né? Ele quer dizer, se minhas filhas desonram as minhas cinzas. Então, como explica o Atêncio, precisa destacar que a Matilde do Rosário, mãe e vítima, sofre a pressão do marido para não permitir que a miséria levasse as filhas à prostituição, porque para a sociedade o maior dos pecados é, seria então a prostituição. E mal sabia, então já diziam os autores, né? Mal sabia que poderia haver pecados maiores, como o assassinato, ou pior do que isso, né? O matricídio. O pai morre e deixa a esposa a responsabilidade da salvação nos céus, da salvação dele nos céus, para que ele que para ele consistia unicamente em manter as filhas puras. Então, apesar de não a nomear, pois ela não era somente importante no enredo, há a menção de que a outra filha fora preterida pela mãe, pois é enviada para trabalhar fora, enquanto Maria e José ficam com a genitora aparentemente felizes. Então, metia compaixão ver aquela mãe tão contente com a sua filha, já dizia Camilo, né? Depois de terem ambas repartido entre si os poucos lucros do seu trabalho, aplicados para um bocado de pão e uma sardinha, ver como ela ensinava a filha as orações, a filha, Maria José, e que já sua mãe lhe havia ensinado o modo de pedir a Deus um meio de passar a vida com honra e sem vergonhas do mundo. Maria José, este o nome da filha, parecia que amava sua mãe com toda a sua alma e com todo o seu coração. Aqui, novamente, uma evocação do Evangelho, né? Amar o Senhor teu Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todas as suas forças. E uma menção também àquilo que posteriormente Camilo Castelo Branco vai colocar como sendo um amor que leva, não à salvação, neste caso, né? O amor. Maria José amava sua mãe com toda a sua alma e seu coração. Esse também vai ser um amor que a levará à perdição, né, de ter cometido um matricídio. É curioso notar que o próprio nome da personagem Maria José, em sua essência, simboliza a presença da família sagrada de Jesus. No seu nome é possível depreender as expectativas que a mãe tinha em relação à filha. A esta filha. Esta deveria ser recatada, esta deveria ser religiosa, esta deveria ser devota às questões morais, segundo os preceitos conservadores da época. Embora as suspeitas indicassem a filha como única autora do matricídio, já que não havia outros testemunhos, poucos acreditavam na atuação sozinha de Maria. Isso era um consenso ali na sociedade lisboeta, na sociedade portuguesa, né? Não é possível que Maria tivesse sozinha atuado no homicídio da mãe, no matricídio, né? Com tantos requintes de crueldade. Muito provavelmente porque o olhar paternalista da época eu não conseguia imaginar isso, não. Essa mulher sempre associada à inocência angelical, né? Poderia ter sido tão cruel. Por isso, aparece é, um outro, assim, aqui é uma citação do Patriota, né, do jornal da época. É claro que ela não poderia perpetrar o crime sem auxílio. Então, Camilo Castelo Branco vai inserir na narrativa um, um par, né, um cúmplice deste crime, um cúmplice de Maria José. Vai inserir o José Maria. Curiosamente, o nome contrário, né, ao de Maria José. O narrador, ele relata que o personagem era inicialmente um homem bom, com boas intenções, que expressava o desejo de casar-se com Maria. Ele era um pretendente de Maria. E essa demonstra total submissão à mãe, inicialmente, e afirma que só aceitaria o casamento se a mãe aprovasse. Matilde, não querendo a filha velha já para a freira, aprova o matrimônio, é, consente que se comece a providenciar o casamento. Porém, o narrador ele revela, né, que o personagem, na verdade, não tinha a intenção de casar tão cedo. José Maria continuou a ir à casa da esposa, da esposada, enganando-a, que se estavam a ler os banhos. Ler os banhos é uma expressão portuguesa que significa os proclamas, a proclamação feita pelo sacerdote para informar que um casal de noivos deseja se casar. Então, José Maria estava sempre com essa desculpa de que não era possível realizar o casamento porque se estavam a ler os banhos, ou seja, estava ainda no período de realizar os proclamas, né? E os banhos eles poderiam demorar
cerca de um mês, 2 meses, né? Ainda que não justifique o seu assassinato, Matilde impõe sua visão moralista e religiosa sobre a filha, tentando convencer a filha a acreditar que o inferno é o seu destino caso tenha um relacionamento amoroso sem se casar. Então, já dizia Matilde, né? Minha filha, eu muitas vezes te disse o que eram os homens. Disse-te muitas vezes, e tu ou me respondias com arremesso e enfado, ou me viravas as costas em ar de desprezo. Não te pude valer. Deus, nosso Senhor, me perdoe se eu não tive força de te castigar, porque eu tinha-te muito amor e nunca me capacitei de veras que houvesse um tredo tão grande como o José Maria. Mas agora, já agora, não tem remédio, minha filha, filha do meu coração, em bom pano cai uma nódoa. Minha filha, por alma de teu pai que está na presença de Deus, a pedir o teu perdão. Pelas 5 chagas te peço que deixes esse homem que há de acabar de te lançar na perdição onde não acharás meios de te salvar da justiça de Deus e das vergonhas do mundo. Então, quando o narrador diz, lá no início, que essa filha havia matado a sua mãe, porque essa mãe não lhe deixara fazer aquilo que a filha desejava, ela se referia a isso, né? Que Maria, José, havia sido aconselhada pela mãe a deixar este José Maria, porque, embora tenha prometido casar-se com ela, na verdade, ele poderia levá-la à perdição por, na verdade, não desejar casar-se, né? Vai ter é, outros interesses. Então, à medida que Maria José convivia com o moço, ela ia se apaixonando cada vez mais de modo intempestivo, avassalador, de modo como um amor de perdição, o que a incitava a ter outro tipo de comportamento, agora com um furor quase primitivo, instintivo, pré-lógico. Ah, segundo o crítico, Moisés, a paixão é o sentimento incendiário, vulcânico, impetuoso e alucinante, realizava-se livremente à margem e à revelia do casamento, mas em franco litígio contra os vestígios inconscientes do moralismo burguês. Então, apesar de ter essa perspectiva de somos livres para amar, havia então uma dualidade, né? Essa paixão provocava esse franco litígio, uma constante é, dor na consciência, né? Em virtude desses vestígios inconstantes, né? Do moralismo burguês, presente nas consciências, sobretudo femininas. Maria José, então, é a cada vez menos descrita pelo narrador como aquela filha angelical no início da narrativa e torna-se a personificação do mal, como se a paixão tivesse transformado de forma negativa aos olhos do narrador. Afinal, a filha que inicialmente afirma ao pretendente que só aceitaria suas investidas amorosas se houvesse consentimento da mãe, agora não mais obedece à mãe e esnoba os conselhos. Minha filha, responde. Minha mãe, responde a filha. Ora, deixe-me, que não estou para aturá-la. Ainda vinha a tempo com os seus sermões. O valer-me era a tempo, agora que eu sou dele, como se fosse sua mulher, hei de ser com ele desgraçado até a morte. A personagem, diante desse desespero, canta e ri e chega ao ponto de sugerir que a mãe saia da própria casa. Se quer estar comigo, há de ver, ouvir e calar, que é regra do bom viver. Se não quiser, a rua é larga e o mundo é grande. Matilde tenta mudar a forma de lidar com a filha, busca uma autoridade que efetivamente nunca existiu e, ademais, faz uma autocrítica da sua própria forma de educar, como se o carinho até então tivesse sido um erro e, em tom de ameaça, afirma que irá queixar-se às autoridades caso a desobediência continue. No entanto, a própria Maria José, em tom irônico, contesta a ameaça da mãe e afirma: pela Constituição não se prende ninguém por seduzir raparigas. E de mais foi muito do meu gosto. Acabou-se esta dito. Porém, a mãe desafia a filha: veremos, Maria, veremos qual de nós é a que vence. Começa aí uma disputa entre a genitora e a filha, uma pautada na religião e na necessidade de cumprir a promessa ao marido, e a outra com dois sentimentos muito próximos, né? A paixão pelo José Maria e o ódio pela mãe que a contrariou. Então, a filha riu-se de escárnio, ao mesmo tempo estava com ódio de sua mãe. Deus não quis tocar no coração, porque ele quis ver até que ponto poderiam chegar os crimes do século desmoralizados, de desmoralização e pecado. Isso é uma interpretação do próprio narrador, né?
Segundo ele, Deus não quis tocar o coração de Maria, porque Deus, naquela altura do campeonato, né, do século XIX, quis ver até que ponto poderiam chegar os crimes do século, né? O século que já ia, então, perdendo os valores da cristandade pela desmoralização e pelo pecado em que vivia, segundo o narrador. Então, há na citação acima, além do ódio expresso, nessas duas questões. E como explica o Batista, existe também a apreciação da instabilidade familiar, que se vivia um jogo de discurso tradicional típico dessas épocas. Era um momento em que não há o respeito, em que os jovens não são mais educados como eram antes, em que o costume que se corrompera e a boa educação escasseia, ou seja, um momento em que o mundo ficou às avessas e os valores se abalaram, os valores familiares. Então, Maria José conta a José Maria que a mãe não quer mais na casa dela, e relata também que, se ele for visto, Matilde irá acusá-lo ao conselho da administração, o que faz o rapaz aconselhar Maria José a matar a sua mãe. Então, o narrador ele vai informar José Maria, já tinha sido acusado como vadio e ratoneiro, e que era bem conhecido pelos belenguins da administração. Então, tem um rapaz sem emprego fixo e cometia pequenos crimes, era conhecido dos agentes policiais, alguém que poderia se complicar. Caso Matilde de fato se queixasse às autoridades por receio de ser denunciado por Matilde, por outros motivos que logo serão conhecidos, José Maria sugere a Maria José que mate a sua mãe. Neste cenário de ameaças e receios, Matilde tentou fugir de casa, mas foi impedida pela filha de seu amante, que não a deixaram sair por temerem que a velha fosse diretamente à administração do conselho, queixasse das afrontas que lhe faziam. Então, de forma apelativa, o narrador conversa com Deus e implora a esse que faça alguma coisa, como se suas palavras, rogando a intervenção divina, pudesse mudar o rumo da história que já estava acontecendo, já tinha acontecido, né? Ó céus, onde estão os vossos raios que não caem sobre a cabeça deste infame, que pede a um amante que mate sua mãe, para mais a salvamento gozar os seus escandalosos e torpes desejos? Ó céus, como quereis que um homem vos insulte tão claramente, atrevendo-se a proferir essas palavras? Ó filha, mata tua mãe. Meu Deus, eu sou um fraco bichinho na terra e atrevo-me a interrogar a vossa alta sabedoria. Perdoai-me, meu Deus. Então é importante ressaltar que esse folheto foi lançado num contexto literário que valorizava o sentimentalismo exagerado, né? O ultra-romantismo, esse sentimentalismo exagerado, o enredo passional, trágico, a morbidez, o tom soturno. O narrador procura incitar no leitor o sentimento de pena em relação à mãe vítima do crime e, sobretudo, procura despertar o ódio em relação à assassina, caracterizada como perversa filha, retratando a insensibilidade perante a cena de ver a mãe chorar ajoelhada. Algo muito particular do romance do século XIX, né? Então, aqui, o folheto camiliano já antecipando as características que, posteriormente, serão fortemente marcadas na literatura do próprio Camilo. Minha desgraçada filha, exclamou ela, atende às lágrimas de tua mãe, bem vês que é aquela que te deu ao mundo, que sofreu as dores de mãe, que se lança de joelho a teus pés, pedindo-lhe que não lhes cubra a cara com seu negro véu da vergonha nos últimos dias da sua vida. A mãe ia continuar, quando a perversa filha interrompeu-a, lhe gritou com desesperação e raiva, e olhe que se assim continuar, não há de viver muito. Das duas, uma, ou José Maria há de ter aqui entrado a toda hora do dia e da noite, ou então, mais a fundo sobre esse crime, é mais que um homicídio. É um parricídio, gênero que tem espécies, o patricídio e o matricídio, caso retratado na narrativa. Assim, o relato do crime, o matricídio, a descoberta da autoria Maria José e da coautoria José Maria, bem como o modus operandi, são a espinha dorsal do relato contado por Camilo, para essencialmente cativar e vender a obra. José Maria ele insiste que Maria assassine a sua mãe, ameaçando-a de deixá-la, o que faz a personagem revoltar-se ainda mais com a mãe e assim revelar o seu desejo matricida com o agravante de querer decapitá-la. Em seguida, o narrador ele vai relatar que Matilde fora procurar o dinheiro guardado ao longo da vida, para que quando falecesse, a mãe pudesse mandar pagar as missas para ela e para o seu marido, em honra às suas almas, né? Segundo o narrador, esse dinheiro já a filha lhe tinha roubado para o dar ao amante. Para evitar que seu crime de roubo fosse revelado pelos gritos da mãe, Maria José resolveu assassiná-la finalmente. E a narrativa, assim, traz mais uma motivação para o assassinato. Antes, o motivo era livrar-se da mãe, que era um obstáculo à paixão, e agora é necessário a ocultação da autoria em relação ao crime patrimonial, já que a filha e seu amante tinham medo de serem delatadas pelo roubo que cometeram.
Então, Moisés ele vai mostrar que o traçado de um panorama dramático e trágico na vida dos personagens vai constituir pela presença de três elementos: o amor passional, a honra e o dinheiro. Esses conflitos eles são representados pelos personagens, e percebe-se que o José Maria mantém o seu relacionamento com Maria José para tentar tirar dela algum tipo de vantagem financeira. E ela, por sua vez, encontra-se em uma progressiva paixão destemperada que danifica seu relacionamento com a mãe, ainda mais quando a mãe tenta defender a honra humana como forma de proteger a imagem do julgamento da vizinhança e salvar-se da justiça divina. Então, a fim de tentar se livrar da provável acusação de assassinato, que já tinha em mente, Maria tenta forjar um álibi. A filha primeiro quis fazê-la calar à força, quando lhe a mão na boca, mas vendo que nada conseguia, foi-se ter com Antônio Ferreira do Sol, regedor da freguesia, e disse-lhe que mandasse meter sua mãe no hospital, que estava doida, que berrava, que queriam a matar. O trecho supracitado é importante não só pelo surgimento, em termos jurídicos, de mais um crime, a injúria, né? Maria José acusa a mãe de estar doente mental, mas há algo aqui que será muito importante. Logo mais, a mentira da filha será o início da descoberta da autoria do crime. O narrador ele continua com seu tom apelativo, a ponto de nós, leitores, passarmos a sentir pena dele e ficarmos horrorizados com a história contada. Ah, oh, meu Deus, dai-me forças para poder continuar e enxugai-me essas lágrimas dos olhos. Em meio às súplicas, volta à tona o educador. Não é apenas uma história inventada. É uma lição aos filhos para que não façam o que Maria José fez aos pais, para que através dessas palavras eduquem corretamente aos filhos. Filhas que amais vossas mães, tremei, tremei de horror. Mães que amais vossas filhas, chorai, chorai de compaixão. Pais de famílias que me leides, fazei por dar uma educação aos vossos filhos, que não deixe remorso na hora tremenda em que vossas almas estiverem para voar na presença de Jesus Cristo. Ou segundo Moisés, essa presença do narrador intruso, aquele que se intromete no fluxo da trama da narrativa, é uma das facetas mais relevantes da mais moderna arte, né, de Camilo Castelo Branco. E o que se segue é um suspense, né? O mendigo ele escreve que a filha, com as duas facas no bolso, sentou-se-lhe ao pé da mãe e disse e disse-lhe que se queria que a catasse. As facas fazem barulho, a mãe se assusta, e Maria friamente responde que eram facas sim, mas que as trazia apenas para amolá-las. A mãe se cala e continua a deitar no colo da filha e finalmente o assassinato acontece. Virgem Maria, suspendei o braço dessa filha que vai matar sua mãe. Maria José ergue o braço e dá uma facada no lado direito do peito daquela que lhe dera o ser. A infeliz vê-se ferida, dá um grito, ninguém a ouve. A matadora fica-se como espantada e com o braço erguido diante da sua mãe, que já lutava com os arrancos da morte. Matilde, às vezes de joelhos, outras encostadas, já com o suor da morte gota a gota pelo rosto abaixo, disse essas tristes palavras à sua filha: Maria, por que me matas? Maria, minha filha, tiveste coração de enterrar uma faca no peito da tua mãe? Tiveste coração de rasgar aquelas entranhas que te geraram? Maria, por que me matas? Que mal te fiz eu, minha filha, para me dares esta facada por onde me foge a vida? E se tinhas intenção de me matar, por que não me mataste? Mandaste confessar, ou ao menos fazer o ato de contrição? Ah, Maria, Maria, que te tens de dar contas a Deus pela minha e pela tua alma. Então, é o título do folheto, né? Lembra-se que o título do folheto, Maria, não me mates, que sou tua mãe. A despeito da súplica da mãe, né, para que a filha não a matasse, Maria José não se compadece de Matilde. Ia para ajoelhar-se diante da velha cruz, que estava à cabeceira da cama, quando Maria José lhe deu outra facada no pescoço. E a desgraçada ainda disse: Meu pai do céu, perdoai-me. Morreu. Cobre-te de luto, ó natureza. Chora no céu, Virgem Maria, que também fostes, mãe carinhosa. Chorei, aves do ar, que criais vossos filhos debaixo das vossas asas. Chorai, que aí saiu uma boa mãe, morta com duas facadas aos pés de uma filha já condenada. A comparação com a Virgem Maria, mais uma forma de fazer com que nós, leitores, tenhamos pena da mãe, se desfalecendo por meio das mãos da filha, e ao mesmo tempo revela o ódio descomunal da filha, assim, alma de tigre, né? Nas palavras de Camilo Castelo Branco. Então, falta mostrar como essa assassina, né, já conhecida de todos, que já era conhecida de todos desde o título, age após a ação homicida. Então, o relato dessa ação talvez seja tão ou mais assustador que o próprio assassinato, que o próprio matricídio, cause ainda mais repulsa no leitor.
já dizia, né? Depois de morta sua mãe, Maria José, com a maior presença de espírito e ânimo de Carrasco, com a mesma faca começou a cortar-lhe a cabeça, e vendo que não podia arredondar o osso, foi cortar com segunda faca. E como ainda não pudesse, começou a dar golpes de machada, até que de todo lhe despegou a cabeça do corpo. Depois cortou-lhe a orelha, o nariz, os beiços, e deu-lhe mais 20 golpes na cara, e queimou-lhe o cabelo. Depois levantou um tijolo do ar e enterrou os pedaços da cara e da cabeça. Depois cortou-lhe as pernas e as mãos, e à noite embuçou-se no capote, e pegou o tronco da mãe e foi pô-lo nas obras de Santa Engrácia. Tornou à casa, pegou nas pernas e nas mãos e foi pô-las na travessa das Mônicas. E depois, voltando para casa, pôs-se a lavar a roupa ensanguentada da mãe e deitou-se nos mesmos lençóis onde sua mãe dormia com ela 2 dias antes, e com a cabeça dessa mesma mãe enterrada aos pés da cama. O Camilo consegue transformar os atos depois do crime, o esquartejamento, em algo ainda mais cruel e chocante do que o próprio crime, que já era abominável. Esse efeito sobre o leitor é conseguido pelo fato de o escritor não apenas descrever objetivamente o estado do cadáver, que era já notícia do jornal, mas sim descrever o crime no momento em que ele ocorre, como se o narrador estivesse vendo a cena acontecer. O segundo Batista, Camilo tem a culpada desde o início. Assim, o que lhe importa mais são os antecedentes e os efeitos posteriores. O crime é importante, mas os fatos anteriores, e notadamente pós-morte, são ainda mais macabros do que a própria morte. Não há explicação racional para a reação de Maria, a não ser o conhecido pendor humorístico de Camilo, né? Assim, que ela diz, porque não há remorso, né? Dizendo que Maria José não tinha remorso, não tinha arrependimento, sem frieza, indiferença. Um quadro que poderia revelar a personalidade psicopata. Isso é aclarado em sua reação após o regedor finalmente encontrar o pedaço do corpo de sua mãe que faltara a cabeça. E ele perguntou para Maria José, se conhecia aquela cabeça. Ele respondeu comendo melancia com pão, sim, conheço da minha mãe. E que ele já diz, né? O autor, antes de encerrar seu folheto, traz a data da condenação, 5 de novembro, e também a sanção, sofrer morte natural para sempre na forca, e ainda a necessidade de a condenada passar pelos lugares em que jogou os pedaços da mãe, como se isso fosse um castigo ainda maior a quem fizera tudo aquilo e diante da cabeça da mãe comer a melancia com pão. Todo o princípio ao fim do narrativo, o narrador assume a postura crítica e julgadora acerca das ações. O narrador faz um convite para o leitor mergulhar na história, a fim de que, junto com ele, medite sobre o terrível crime, ao se deparar com o soturno e trágico desfecho. Ambos, o narrador e o leitor, chegarem à conclusão de que não teria passado de um reflexo da miséria humana, presente não somente no século XIX, mas também na atualidade, e talvez característico de todos os tempos, tendo em vista que esse tipo de crime sempre aconteceu. Então, vale ressaltar que na década anterior ao crime, ao folheto, ocorreu a Guerra Civil em Portugal. Além disso, em 35, ocorreu a aparição do cometa Halley, o que talvez ajude a compreender o encerramento da narrativa com a profecia do fim do mundo, né? Já dizia o narrador aqui, tendes, ó povos, o maior crime que viu o mundo praticado em Lisboa no ano de 48, estes atentados contra Deus, esta guerra de irmãos contra irmãos, estes acontecimentos de filhos matarem pais, esses sinais que nos aparecem no céu. Tudo indica que o fim do mundo está chegando. Então, temos aí o narrador, que ecoa uma voz crítica que denuncia os atos humanos mais horríveis, ao mesmo tempo que relata de modo sensacionalista um crime que foi noticiado naquele momento, produz uma narrativa que chama a atenção e atrai os leitores. Camilo utiliza um discurso moralizador e religioso de forma a agradar os leitores conservadores e se proteger de possíveis acusações de quebrar o decoro. Descreve de maneira explícita os detalhes que imaginou para o crime, seu objetivo não seria contribuir para a corrupção dos costumes, pelo contrário, ele teria a intenção de moralizar. E isso é feito por meio da inserção do discurso religioso reiterado a todo momento na narrativa. Então, essa foi a leitura dos 2 artigos já disponibilizados no ambiente virtual, a leitura que trata sobre esta narrativa Maria Nome Max, escrita por Camilo Castelo Branco, no auge do ultrarromantismo português.